Olá, voltamos com Conexão. Me conta, você já se exercitou hoje? Uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostra que entre os meses de setembro de 2014 e 2015, 62% dos brasileiros com 15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física. Realidade de 100 milhões e meio de pessoas, de um total de quase 162 milhões. É muita gente. Ter bem-estar foi o principal motivo apontado pela parcela que preferiu se exercitar. Por isso, hoje, no Conexão, escolhemos falar sobre qualidade de vida aliada à prática de atividade física. Convidamos o Geraldo Bachega, diretor técnico da RH Med, e também o Luiz Ernesto, diretor de saúde integrada do Sistema Firjan, para essa conversa. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Sejam bem-vindos também ao Conexão. Muito obrigado. Obrigado. Geraldo, eu gostaria de saber de você, qual a importância de se manter ativo para chegar a essa tal qualidade de vida? A qualidade de vida hoje, a gente tem um contexto mais holístico, né? Não é só a atividade física em si. Hoje a gente pensa no conceito físico, contexto físico e mental. Na prática, as pessoas, na carteira de clientes que a gente tem na empresa, eu vejo que mais de 50% das pessoas não fazem atividade física. E quando fazem só de final de semana. Então, não tem um preparo adequado na musculatura cardíaca para ter esse tipo de condicionamento. Pois é, há um risco nisso, né? Existe um risco. Como costumam, entre aspas, criticar os motoristas de finais de semana que não têm aquela prática do dia a dia, né? Também essa questão é importante. Porque aí a pessoa pode se empolgar, de repente, no sábado, só num sábado ou num domingo, querer se exercitar, enfim, horas seguidas, horas a fio, para tentar compensar uma questão que tem que ser dividida, né? É o esportista de final de semana. É tão perigoso quanto a pessoa que não faz atividade física. E o resultado disso, obviamente, são as consequências das patologias relacionadas à falta de esporte. A obesidade é uma delas. E a obesidade, eu considero que é uma situação que mexe com todo o contexto da pessoa. Ela vai, durante o período das suas circunstâncias de vida, vai adquirir a diabetes, hipertensão arterial sistêmica, entre outras patologias que, associadas, aumentam o risco cardiovascular da pessoa. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrames. Hoje em dia, as empresas têm se preocupado muito em relação a isso. Por quê? Isso aumenta a sinistralidade do plano. Então, tem se pensado de uma forma mais holística em relação a isso. Tem as pessoas que têm o heavy user do plano de saúde e tem o não user do plano de saúde. Os dois são perigosos. Por quê? Um usa demais e o outro usa de menos e não se cuida. E a falta de atividade física leva a outras circunstâncias que podem acarretar uma má qualidade de vida e também uma má produtividade na empresa, até gerar acidentes. Exemplo, não faz atividade física, a pessoa não dorme direito. Não dormindo direito, o sono é acumulativo. Tem algumas fases do sono, fase alfa, fase REM, fase beta. Na fase alfa, fase beta, a pessoa descansa o corpo. E na fase REM, ela descansa a mente. Se você quebra esse ciclo, você faz esse ciclo várias vezes por noite, pela falta de esportes, a falta desse condicionamento, ela vai ficar cada dia um pouquinho mais cansada. Vai acumulando. Vai acumulando. Né? Isso é a base do acidente. É aquela distração, opa, vai um dedo embora numa prensa. E isso gera um ônus muito grande para a empresa. É o aumento, posteriormente, no FAP da empresa, ou seja, o risco do acidente de trabalho aumenta. E isso é uma conta que vai chegar à empresa. Com certeza. E, Luiz, de uma maneira geral, temos metade de uma nação sedentária, mais da metade. Isso também acaba impactando na saúde pública do país. Eu acho que uma variável que a gente tem que começar a conversar também nesses fóruns é que a atividade física, a gente muito associa a esporte, a condicionamento físico, mas eu acho, na verdade, que a população parou de se movimentar. Ela está mais sedentária porque deixou de se movimentar. E quando a gente fala, então, de atividade física, no foco da saúde, estimular o movimento. Não necessariamente que tenha que ter um esforço excessivo que pode trazer dano ao indivíduo.
Então, se ele optar por uma atividade mais intensa ou o esporte, que tem uma orientação mais acompanhada, mais de perto, de um profissional adequado. Sim. O médico para previamente identificar as condições de saúde dele, o professor de educação física que possa dar orientação para o uso, a intensidade e frequência correta dessa prática de atividade física. A própria postura, tudo. A própria postura, mas, sobretudo, o que falta é movimento. Então, tem mecanismos simples que o indivíduo pode fazer no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, que pode ajudar a promover a qualidade de vida pela atividade física. Ou seja, pode trocar o uso do elevador por uso de escada, pode soltar um ponto antes do seu trabalho, o ponto depois, ir caminhando, fazer uma caminhada. Até em relação a isso, eu vou trazer um dado para a gente. É o seguinte, de acordo com a pesquisa, prática de esporte e atividade física, para os adultos, a desculpa mais comum para o sedentarismo é a falta de tempo, enquanto os adolescentes assumem que não gostam ou não querem fazer esforço. O perfil daqueles que mais se exercitam é formado por brasileiros com maior escolaridade e maior renda. E neste grupo, 49% praticam a caminhada em algum momento do dia. É barato, é possível, não precisa de equipamentos para isso. É acessível. Então as pessoas podem fazer. A grande questão é comportamento. É quebrar o paradigma que fazer atividade física tem que estar num ambiente adequado, tem que estar dentro de uma academia, tem que estar em ambientes específicos para essa prática de atividade física. Ela está na mão, é possível fazer. Então, esse quebra de paradigma, né, em relação à prática de atividade física é uma variável importante que pode acelerar o processo de atividade das pessoas e a reversão de alguns quadros de doença, como o Geraldo comentou. A obesidade hoje é um problema, é uma epidemia, as crianças estão obesas, hoje a obesidade infantil é um problema que vai trazer no ambiente corporativo pessoas no primeiro emprego já acessando ao trabalho, já com um comprometimento de saúde, que traz para as empresas, as corporações, um problema de produtividade, porque o absenteísmo ela vai acontecer com mais frequência, o presenteísmo, que são as pessoas trabalhando, mas não no estado de saúde adequado, ela começa a trazer um comprometimento para a empresa na produtividade da pessoa, assim como na competitividade da empresa no sentido da sua entrega, das suas necessidades de gerar resultado. Geraldo, você acredita que um pouco a influência o fato desses adolescentes não quererem se mover mesmo, pode ser um pouco da influência que eles tiveram na infância, com a família? Eu acredito que não é só isso. Tem as facilidades do cotidiano moderno. A criança deixa de cedo para jogar futebol para ficar jogando PlayStation. Ele deixa de que é muito mais dinâmico, tem as cores, tem os fatores que, teoricamente, ele sempre imaginava em fazer. As crianças deixam de fazer esporte, se movimentar para fazer outras atividades que não requerem isso. Hoje, no Brasil, tem uma estatística que a Organização Mundial de Saúde preconiza o máximo de açúcar por ano de 12 quilos para uma criança. As crianças brasileiras comem, em média, 25 quilos. Açúcar? De açúcar. Ano. De que forma? De todas as formas. É no suco, é no refrigerante, nas alimentações, que mudou o estilo da alimentação das crianças. Aqueles alimentos que elas adoram, né? Os biscoitos, sorvetes, etc. E isso é uma prática. E como não tem a queima, né? Eles não estão mais aquela história de vamos juntar um grupo, vamos jogar bola, que nem existia antigamente. Hoje eles se comunicam através internet, redes sociais. E até dos próprios jogos via web. Eles não saem de casa. É quem o Luiz falou, não só as crianças, como as pessoas em si deixaram de fazer atividades. Geralmente, o que acontece? Sempre me perguntam, doutor, qual é a melhor atividade física? Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gosto de dançar. Então, sua melhor atividade física é dançar. Entendeu? Se você não gosta de academia, você não pode ir na academia. Você vai desistir em pouco tempo. Não gosto de bicicleta. Vai comprar bicicleta, vai virar um cabide. Vai virar um cabide, é verdade. Entendeu? Então, hoje, na prática, as pessoas deixaram de se movimentar por alguns motivos. Entre elas, correria dia a dia.
atividades de trabalhos proeminentes, apesar que as empresas têm se preocupado nesse sentido, têm feito ginástica laboral, blitz postural, porque tem as doenças decorrentes da falta de atividade. Com certeza. Desculpa. Pode concluir. E em si, esse tipo de situação leva a afastamentos, leva a absenteísmo e leva até caracterização de nexo causal. A gente vai falar sobre isso um pouco com mais atenção daqui a pouco. Eu queria trazer para o Luiz, ainda nesses dados que eu trouxe há pouco, a pesquisa diz que depois da caminhada, a maioria dos entrevistados optou pelos exercícios de academia e pela musculação. Nesse caso, quais são as orientações em relação à escolha da academia? O que essa academia precisa proporcionar? Acho que, no mínimo, um profissional de educação física ali presente para tirar dúvidas ou, enfim, ajudá-la na postura dos exercícios. Quais cuidados devemos ter? Sem dúvida, a procura pelo profissional de educação física é fundamental porque ele tem a competência e tem a habilitação para dar as orientações adequadas. Em tese, o exercício físico ele traz mais benefícios do que o prejuízo, mas ele mal orientado e mal executado ele pode trazer danos que às vezes não são nem de curto prazo, mas no longo prazo pode sentir o efeito. Então, você procurar academia, ela tem um outro variável que você trabalha com sobrecarga. Então, isso ele amplifica o risco da pessoa diante da atividade física, de lesões, problemas posturais. Então, esse talvez seja o principal ponto de entrar numa academia, é ter um professor, conhecer o histórico daquela academia, dos profissionais da academia, saber se tem habilitação para isso e fazer, e aí se sentir à vontade com as orientações que esse professor está dando. E ele se autoavaliar se o benefício está tendo mais benefício do que prejuízo. Porque se começar a sentir algum dano, ele tem que repensar esse ambiente que ele está procurando para a atividade física. E, de repente, a própria atividade, né? E a própria atividade. O Geraldo falou muito bem, que hoje, para você mudar esse contexto da inatividade física, do sedentarismo, é importante encontrar prazer. O problema é que as pessoas que estão buscando academia é porque naturalmente já têm prazer pela prática de atividade física. Mas aquelas que precisam, que estão diante de doenças crônicas não transmissíveis, principalmente obesidade, hipertensão, diabetes, na sua maioria das vezes ela está nessa condição porque ela não tem prazer pela atividade física. Mas elas precisam fazer. Só que hoje a gente não tem um ambiente favorável para receber essas pessoas. Porque no modelo de academia ainda está muito foco da saúde pela estética. Uhum. Então isso cria uma barreira dessas pessoas que não necessariamente estão com essa visão, mas que querem cuidar da sua saúde e não estão encontrando o ambiente adequado. Talvez por isso seja na pesquisa aponte que em torno de 70% buscam atividade de caminhada ou de ciclismo, né? Porque nessa atividade eles podem fazer de uma forma sozinhos. E que tem um aspecto positivo, que estão buscando movimento, estão buscando sair desse risco de doença, mas pelo outro não tem a orientação adequada. Você acabou trazendo até para a gente aqui uma demanda para os profissionais que atuam nessa área. Tá aí uma dica, né? Isso. Enfim, focar quem precisa fazer atividade física, mas não gosta. Criar alternativas para essas pessoas. Isso. Tem uma demanda de mercado. Bem, qualidade de vida esbarra também na rotina de quem trabalha fora. Jornadas longas, má postura durante o expediente e a realização de movimentos repetitivos, por exemplo, costumam prejudicar muitos funcionários. Algumas atividades específicas também sofrem com o estresse, caso dos profissionais de educação, por exemplo. Vamos saber como professores de Santa Catarina estão cuidando da saúde mental. A reportagem é da TV Univale. Não conseguia dormir direito, chegava em casa, tinha que tomar comprimido para dormir. E cada dia mais nervoso, estresse aumentando. Aí fui para o médico descobriu que era depressão. Depois descobriu que era um transtorno bipolar e me readaptaram. Então eu estou aqui até hoje. Já tentou voltar para a sala de aula? Tentei uma vez, fiquei novembro até fevereiro, março já voltei para a readaptação que eu não aguentei. Só no ano de 2012, Santa Catarina registrou 10 mil afastamentos de servidores públicos por doença, quase metade por estresse e depressão, e a maior parte estava na rede pública de ensino estadual. Agora, em 2017,
Só em abril já foram exatos 2.451 afastamentos de professores por doença, mais de 1.700 de professores concursados e mais de 600 de professores contratados. Nessa escola estadual de Itajaí, são 6 professores em licença médica e por transtornos emocionais. Por que isso afeta tanto os professores? Bom, em primeiro nós atribuímos a grande carga horária, né, que o professor de escola pública tem para se manter num nível aceitável de padrão, né, financeiro, e os outros fatores que está levando o professor a se afastar de sala de aula é toda essa questão da falta de respeito, né, do medo do professor às vezes por agressão física, né. Entre as categorias públicas, né, que mais adoecem de trabalhadores do estado ou do município, os professores, os profissionais de saúde e os policiais, seja da Polícia Civil ou Militar. Eu atendo, né, em 2 clínicas de dor em Florianópolis e tenho diversos pacientes, por exemplo, policiais civis ou da perícia, ou mesmo policiais militares que têm doenças associadas ao trabalho, em geral transtornos mentais, associados a transtornos musculares com frequência, né? E que muitas vezes a perícia tem, tanto a perícia do Estado quanto a perícia do INSS, tem bastante dificuldade em reconhecer a relação entre trabalho e adoecimento. Em Pomerode, no Vale do Itajaí, a Secretaria de Educação do município resolveu cortar o mal antes que ele se instale, apostando na prevenção. Você sempre vai ser capaz de transmitir ao outro o seu amor. Essas são dinâmicas de grupo aplicadas por uma instituição do terceiro setor que trabalha o treinamento das emoções. Nós sempre trabalhamos conteúdos e metodologias e nós sentimos que seria o momento de nós trabalharmos a questão da pessoa que trabalha na educação, ter esse cuidado especial para com o nosso profissional da educação. Porque nós acreditamos que no momento que eles estão bem como pessoa, né, eles também vão estar bem como profissional. E isso reflete no trabalho na sala de aula. Todo o projeto ele foi respaldado na neurociência, na psicologia comportamental cognitiva, na psicologia positiva, que vem trazendo aí vários conhecimentos que possam vir a trabalhar todo esse processo de empoderamento. Pois é, essa realidade de Santa Catarina se repete por várias regiões do país, né? Geraldo, a saúde mental realmente está entre aquelas problemas ligados à saúde mental, estão entre aqueles que mais afastam trabalhadores das funções? Perfeito. O CDF, né, que é a saúde mental, que é o motivo de afastamento, é uma das principais causas. Geralmente associada com ósseo muscular mesmo, né? Essas são as principais características dos trabalhadores. A caracterização do nexo causal, como disse na reportagem, é muito difícil. E por quê? Você tem que levar em consideração não só o que ela faz, né, a nível de empresa, mas o que ela tem de pressão, de produtividade, o que ela desempenha, né, nessa função, qual é a carga horária que está ocorrendo. E isso leva a lesões musculares associadas. Hoje o cotidiano, eu sei que a vida das pessoas é muito tumultuada, né? É muita correria no deslocamento para a empresa. Pois é, eu ia falar, já começa no chegar ao trabalho. Isso, chegar ao trabalho, sair do trabalho, tudo muita correria. Isso leva a qualidade de vida ruim, né? Como o Luiz falou, a pessoa deixa de fazer atividades, né? Às vezes levando em consideração que não tem o tempo realmente, e não fazendo atividade, ela está estressada, tem liberação de endorfinas na atividade física, a sensação de bem-estar, e associado a ter que ter a produtividade que a empresa precisa. A pressão. A pressão. A gente faz estatísticas das pessoas que a gente chama para tentar resgatar essas situações das empresas. Tem até um produto chamado PPS, Programa de Prevenção de Saúde. Nesse Programa de Prevenção de Saúde, a gente tenta identificar as pessoas que têm os agravos de saúde associado a esse tipo de situação que pode ser o futuro afastamento, o futuro sinistro. E que eu tenho visto na prática, como o Luiz falou, as pessoas que querem fazer o acompanhamento são as pessoas que já fazem atividade física.
as pessoas que já fazem uma situação que ela já tem esse comportamento de atividade física. Tem que chamar essas pessoas para esses programas. E às vezes são detalhes. Tem empresas que utilizam de pequenas situações para tentar condicionar essas pessoas. Circuitos de corridas com premiações, faz ranking, tem empresas que fazem peso menor, que é uma competiçãozinha saudável. Nem precisa contratar, né? Ou precisa contratar um profissional. Fica caro para a empresa cuidar um pouco da saúde do funcionário? O importante no ambiente corporativo é que as empresas possam criar uma ambiência saudável. Porque, no final das contas, nós estamos falando de comportamento, mudança de comportamento, e a mudança de comportamento ela não vem por prescrição, ela vem pelo sentimento da pessoa de querer fazer mudança. Então, hoje, em termos de empresa, existem 3 fatores críticos de sucesso que podem provocar um bom ou não tão bom programa de saúde corporativa. A saúde como estratégia da empresa, o engajamento da média liderança, que vai estimular tanto transitar pela estratégia, mas também estimular os seus subordinados, e a comunicação em todos os níveis para que seja percebido pelos trabalhadores a importância de fazer atividade física. Muito bom. Olha, infelizmente chegamos já no tempo final do programa. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Conexão. A você de casa também agradeço, mas antes deixo até uma dica. No Futura Play você encontra o episódio Qualidade de Vida do Almanac Saúde. Tem várias questões relativas a todos esses dados que nós conversamos aqui no programa. Tem também falando sobre incentivo da prática de atividades em grupo entre os funcionários e até pela oferta dos equipamentos de segurança, que também faz parte disso. Você está convidado a ir lá no Futura Play e conferir. Um beijo grande e até o próximo programa. Exercite-se, hein? Tchau, tchau.